bem, pessoal? Hoje eu vou falar sobre um assunto que mexe muito comigo, ele me deixa muito confusa e muito pisando em ovos. É como a gente deve manifestar o nosso estado emocional para as crianças, né? Sem que a gente abale a autoestima, a segurança, né, no futuro. Porque existe uma orientação da psicologia e que a disciplina positiva segue, que a gente não deve ficar falando para a criança o tempo todo que a gente está triste como uma forma de manipular a criança, como uma forma de convencer a criança a não fazer o que a gente não quer que ela faça ou de fazer o que a gente quer que ela faça, né? Então, por exemplo, uma mãe às vezes tem o costume de falar para a criança que não quer comer que ela vai ficar muito triste se a criança não comer. Ou então, se a criança está pulando no sofá e fazendo uma brincadeira que, né, a princípio saudável e que não vai prejudicar ninguém, nem o ambiente, ela não está correndo nenhum risco de vida, e a gente fala para a criança, se você não parar, a mamãe vai ficar triste. Isso pode gerar uma confusão na cabeça da criança, porque ao mesmo tempo ela tem essa necessidade de explorar, pular, né, se desafiar fisicamente, e também tem a necessidade de agradar a mãe, de deixar a mãe feliz, de ver a mãe feliz. E aí quando você usa muito esse argumento, esse discurso de que se você não parar, eu vou ficar triste, se você não me obedecer, eu vou ficar triste, isso pode gerar uma certa insegurança na criança, um certo medo de que, poxa vida, se eu fizer o que eu gosto, se eu for eu mesma e explorar e arriscar, a minha mãe vai ficar triste. Então a criança começa a entender que ela não deve fazer certos comportamentos, porque senão a mãe vai ficar triste. Então ela se culpa pelo comportamento da mãe, pelo sentimento da mãe, né? Então isso não é bom, a gente ficar falando para a criança toda hora que a gente fica triste, até porque isso não é uma verdade. Se a criança não quer comer, por exemplo, a gente fica frustrada, a gente fica decepcionada porque a gente gastou, né, um tempão para fazer aquela comida, ou a gente fica com raiva, a gente fica... São outros sentimentos, a gente não fica triste no sentido de mágoa, de vontade de chorar, né, de tristeza propriamente. Mas quando a gente efetivamente estiver triste, né, com a criança, se a criança fizer alguma coisa que magoou a gente profundamente, de uma forma que um adulto também magoaria, a gente deve ou não falar para a criança que a gente está triste? Esse é um grande dilema que eu levo aqui em casa. Por quê? Muitas vezes meus filhos me deixam triste mesmo. Eu sou uma pessoa que me magoou fácil, né? Até questões de temperamento, de criação. Quando alguém fala um pouco mais grosso comigo, meus olhos enchem de lágrima, eu tendo a ficar bem triste. Só que aí eu fico, né, nesse impasse. Mas e se eu ficar falando que fico triste? E pra piorar, o meu marido, ele usa esse argumento de fica triste com aquela questão que eu falei no começo da manipulação. Muitas vezes ele fala, papai vai ficar triste, e você fala, você não tá triste na verdade, você tá decepcionado, você tá com raiva. Só que até então, né, ele tem isso na cabeça dele, e é outra questão em relação a convencer ele de que isso não é legal. Mas ele usa, e eu tento falar sempre pra ele evitar, e aí eu me policio demais porque eu não quero também fazer isso com as crianças. Mas o que acontece? Por exemplo, hoje eu estava colocando as crianças no carro para ir para a escola e a Isabela queria... Sempre eles às vezes brigam na hora de escolher a cadeirinha, todo mundo quer a cadeirinha da janela, ninguém quer a do meio. E hoje sobrou do meio para a Isabela e ela não queria. E eu falei para ela assim, inventei uma desculpa. Falei, a cadeirinha do seu irmão, ela tá estragada, porque tinha um paninho solto, né? E aí ela já ficou meio assim... mas eu quero ela mesmo assim, e não sei o que. Começou uma discussão e eu falei, Isabela, a gente precisa trocar de vez em quando, a gente precisa ver o ponto negativo e o ponto positivo de cada cadeira, né? E ela começou a falar assim, para de falar, mamãe, para de falar, mamãe. E ela tá com essa mania agora, ela fica falando, para de falar, mamãe, quando eu tô dando algum sermão,
quando eu tô explicando alguma coisa. Às vezes não é nem sermão, porque eu entendo que o sermão a criança não costuma gostar muito, ela se sente mal, né, quando a gente dá sermão. Mas às vezes eu tô explicando, ó, o jeito certo de usar determinado utensílio é assim. Aí, para, mamãe, para de falar, mamãe. Ela costuma me falar e eu fico profundamente magoada quando ela fala assim comigo, né? Eu acho que isso vem da minha infância, não sei, vem de alguma questão aí mal resolvida, mas eu fico mal e o meu olho enche de lágrima. E hoje, nessa hora da cadeirinha, eu realmente, meu olho encheu de lágrima e eu falei, Isabela, não fala assim com a mamãe que a mamãe fica triste. E, pra piorar, o meu marido, né, eu tava subindo a escada, tá vendo, Isabela, você falou com a mamãe assim, ela ficou triste, agora ela vai chorar. E aí eu já fico me sentindo super culpada, né? Eu fico pensando, ai meu Deus, vou traumatizar a criança. Só que por outro lado, analisando o que aconteceu agora, eu concluo que não foi errado o que aconteceu. Não foi errado eu falar pra ela que eu estava triste e chorei na frente dela. Não foi errado. Por quê? Se ela fala assim com outras pessoas, as outras pessoas também vão ficar tristes. É uma maneira aceitável de se falar com a pessoa, né? Para de falar, você está sendo rude, você está sendo desrespeitosa, né, com a pessoa. Então, como eu tinha falado nos outros stories dessa semana, a gente tem que ensinar a criança a ser respeitosa, tratar as pessoas com educação. Então, se você se sente triste com a maneira como a criança te trata, você sente vontade de chorar porque a criança te tratou mal, não é errado você expressar isso para ela. Você falar, ó, quando você fala dessa maneira, eu sinto vontade de chorar, eu fico triste, porque eu não gosto que as pessoas me tratem assim. Mas também sem ficar dando sermão, apenas posiciona e pontua que você ficou triste com aquela maneira como ela falou. Dessa forma, a criança vai começar a entender que algumas atitudes dela podem deixar as pessoas tristes e que não são legais, né? Então, vejam bem, é diferente de você falar que está triste por qualquer motivo, você falar que está triste porque a criança não quer comer, ou porque a criança não quer tomar banho, porque a criança está brincando, está subindo em cima do sofá e pulando, né? É diferente, porque essas outras coisas, elas são naturais, elas são saudáveis, elas fazem parte do desenvolvimento da criança. Se você fala toda hora que fica triste, a criança tende a se reprimir, poxa vida, se eu pular e me divertir, eu vou deixar minha mãe triste. Agora, se eu falo de uma maneira desrespeitosa, se eu grito com a minha mãe, ela fica triste. Então, é diferente, você está passando a mensagem correta na cabeça dela. Por quê? Gritar e tratar as pessoas mal não é adequado, deixa as pessoas tristes. Então, ok, você pode sim falar que fica triste quando você realmente fica triste. Quando você realmente tem vontade de chorar, mas daquela, né, entra naquele aspecto, não é o chorar simplesmente, porque às vezes a gente chora de raiva, né? Então, quando a gente chora de raiva, a gente tem que falar que está com raiva. Quando a gente chora de frustração, a gente tem que falar para a criança que a gente está frustrada, né? E não triste. É diferente, são sentimentos diferentes. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Eu fiz esse vídeo totalmente de maneira espontânea, sem roteiro, porque foi algo que veio hoje no meu coração e eu fiquei com vontade de compartilhar com vocês. Tá bom? Beijão e até a próxima!